A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindo aí ao canal do Instituto Teológico ESPAD. Neste vídeo, eu quero falar hoje sobre o capítulo 2, fazendo aí uma pequena inferência aí ao capítulo 2, destacando alguns pontos principais do capítulo 2 de Gênesis, aonde após nós termos já falado sobre o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo da criação, nós vamos falar agora dos acontecimentos posteriores à criação. O que aconteceu após a criação do mundo? O que aconteceu após toda a criação do homem? O que aconteceu após todo o clímax da criação? Então, nesse vídeo, vou estar falando aí de uma forma bem simples, mas de uma forma rápida e concisa aí para os irmãos, bem sistemático, acrescentando e aplicando algumas questões relacionadas a Gênesis 2, principalmente sobre o Éden, o primeiro lar do primeiro casal. Vamos para o vídeo? Sendo assim, nós observamos já no capítulo 2, nos verso 1 ao verso 3, que após o Senhor ter terminado toda a sua obra, ou seja, após Deus ter cessado todo o seu trabalho, ele vai descansar. Sendo assim, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver o primeiro sábado, acerca onde nós vamos ver Deus descansando, não que Deus se fadigue, Deus não se fadiga, mas é porque Deus tinha acabado todo o seu trabalho, ou seja, já tinha cessado todo o trabalho de Deus, Deus já tinha criado tudo, Deus já tinha realizado todo o seu trabalho, e ele vendo que era tudo muito bom, ele santifica esse dia, o sábado, onde ele termina esta grandiosa obra que é a criação do mundo, ou seja, o cosmo ali. Sendo assim, nós vamos ver dentro do verso 4 ao verso 14, o primeiro lar onde Deus coloca a sua criação, sendo a sua criação o homem. O Éden, que assim é conhecido, que significa deleite, ou para alguns o chamam de paraíso. Nós vamos observar que o Éden é o primeiro lar do primeiro casal, do primeiro homem e da primeira mulher. Deus coloca o homem no Éden, o coloca para cuidar, zelar e para trabalhar no Éden, dos versos 4 ao verso 14. Já no verso de número 16 ao verso de número 17, nós vemos Deus trabalhando ali com o homem, a primeira aliança com o homem. Nós vemos Deus falando para o homem, olha, tem uma árvore assim no meio do jardim, dessa você não pode comê-la, você não pode alimentar-se dela, porque do dia que você comer, você será como nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, é a famosa árvore do mandamento probatório, ou seja, onde Deus vai provar ali o homem e a mulher. Sendo assim, a primeira aliança do homem com Deus está entre o verso 16 e 17. Já no verso 19 ao verso de número 25, nós vamos ver a questão do primeiro casamento, onde no verso 23 ao verso 24, Deus vai santificar este casamento. Ele vai falar sobre a santidade no casamento. Eu achei interessante, porque quando está relacionado sobre essa questão do primeiro casamento, que não foi algo que nasceu no coração do homem, mas foi algo que nasceu no coração amoroso de Deus para abençoar o homem, ou seja, para beneficiar a humanidade. Sendo assim, eu achei muito importante uma das questões aqui, uma das palavras aqui, que o Isby, um dos escritores aqui, comentarista de um comentário muito bom, expositivo, do Antigo e Novo Testamento, ele vai dizer assim acerca da santidade no casamento, dos versos 23 a 24. Ele diz, olha, o modelo de Deus para o casamento não foi criado por Adão, como diz a cerimônia tradicional no casamento. O casamento nasceu no coração amoroso de Deus para abençoar e beneficiar a humanidade. Não importa o que os tribunais decretem ou a sociedade permita. Quando se trata do casamento, Deus tem a primeira e a última palavra, Hebreus 13:4 e Apocalipse 22:15. Ou seja, nós observamos aqui que o casamento é também uma das questões relacionadas, ou seja, uma
questão relacionada de uma forma ilustrativa ao relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e a igreja, ou seja, o casamento ali no Éden é uma ilustração também do relacionamento entre Cristo e a igreja. Olha o que mais que a Wisby acrescenta aqui no seu comentário. Ele diz assim, olha, talvez o Senhor olhe para tantos casamentos contrários ao modelo bíblico e diga, não foi assim desde o princípio, Mateus 19:8. Seu plano original era que o homem e uma mulher se tornasse uma só carne por toda a vida. Ou seja, o plano original de Deus era que o homem e sua mulher se tornassem uma só carne por toda a vida. Infelizmente, por causa do pecado, não é assim. A gente observa tantos e tantos e tantos divórcios, tantos e tantos e mais ainda, infelizmente, haverá de divórcios e divórcios. Às vezes até por poucas coisas, por pequenas coisas, e nós temos visto por causa do pecado. Mas não foi assim no início. Deus criou ali no seu plano original o homem e sua mulher, ou seja, uma só mulher para o homem e o homem sendo também sendo dela também, sendo um e tornando os dois só um por toda a vida, uma só carne. Outro ponto interessante aqui é quando ele diz, olha, em primeiro lugar, desejava Deus oferecer a Adão uma companhia adequada, de modo que deu-lhe uma esposa, concedeu-lhe uma pessoa e não um animal, alguém que era sua igual e que, portanto, podia compreendê-lo e ajudá-lo. Aí ele utiliza uma frase aqui muito importante, magnífica, do Martinho Lutero. Martinho Lutero certa vez disse assim, ó, Lutero chamou corretamente o casamento de a escola do caráter. Massa, topíssimo. Por quê? Quando duas pessoas vivem juntas em sagrado matrimônio, a experiência extrai o que há de melhor nelas ou o que há de pior. O casamento é uma escola do caráter. Depois do pecado, nós observamos muitas questões relacionadas ao caráter dentro do casamento. E Martinho Lutero aplica muito bem. Nós podemos observar e aprender e extrair tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim dentro do casamento. E isso é de uma forma de observar que no casamento há uma aprendizagem, mas Deus sendo o fator principal, né, dentro do relacionamento, o relacionamento anda conforme a palavra do Senhor. Outro ponto interessante que Lutero continua, ele diz, é uma oportunidade de exercitar a fé, a esperança e o amor, e de amadurecer por meio do sacrifício e do serviço mútuos para a glória de Deus. O relacionamento tem que amadurecer. O relacionamento é uma oportunidade de nós exercermos a fé, a fidelidade, de exercer a confiança no outro, de exercer a esperança, de exercer o amor, sendo amadurecido em um serviço mútuo para a glória de Deus, onde um sacrifica sempre para o outro. Casamento é isso, é sacrifício. Outro ponto aqui interessante é quando ele fala acerca, o Wisby fala assim, mediante o casamento, Deus concedeu o direito de desfrutar o sexo e ter filhos. Isso não significa que o amor sexual vise somente a procriação, pois há muitas pessoas que se casaram que já não podem mais ter filhos. Porém, os filhos são uma parte importante da união matrimonial. Você vê isso quando o Senhor dá ordem para eles lá em Gênesis 1:28. Deus ordena para eles, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então esse é um dos principais atributos de Deus para o relacionamento, aonde Deus deu-lhes para o homem, para a humanidade, o homem e a sua mulher, né, a oportunidade de encher a terra e de ter filhos, principalmente a mulher de poder gerar filhos, de gerar vida. Isso é um privilégio grandiosíssimo, amém? Outro ponto para nós terminarmos é quando outro propósito interessante do casamento é o propósito de estimular o domínio próprio, 1 Coríntios 7, do 1 ao 7, que é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, um casamento que se baseia apenas na paixão sexual provavelmente não será forte nem maduro. O amor sexual deve servir para enriquecer o relacionamento e não para torná-lo excitante. É preciso que haja respeito mútuo entre os cônjuges, de modo que o sexo não seja somente uma forma de usar o outro. Tem muitos relacionamentos que fazem isso.
Utiliza o sexo para tentar dominar o outro ou para querer algo que seja favorável ou coisas para si, né? Mas isso não foi feito o sexo para isso. Então vamos lá, outra coisa importante aqui. Ao longo de todas as escrituras, a união sexual fora do casamento também é condenada e mostra-se destrutiva, sendo que o mesmo se aplica às perversões dessa união. Romanos capítulo 1, verso 24 ao 27, depois você esteja lendo isso em casa. Não importa o que os juízes ou terapeutas conjugais digam, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, verso de número 4. E por fim, o casamento é uma ilustração, como eu disse, do relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, verso 22 ao verso 33, onde é chamado de o grande mistério. Então, sendo assim, quero terminar aqui dizendo para vocês, olha, Gênesis capítulo 1, nós já falamos sobre a criação do cosmos. Gênesis capítulo 2 é toda a aplicação da organização. Deus mostrando, o escritor mostrando ali o primeiro lar onde Deus colocou o homem, né? Mostrando ali não só o primeiro lar, mas também a santificação do sábado ali, mostrando também que o homem foi colocado para trabalhar ali a terra, para cuidar daquele lugar, para zelar daquele lugar, para ser um despenseiro das bênçãos do Éden, ou seja, as bênçãos da criação. O homem foi criado para ser um dispenseiro das bênçãos da criação. Outro ponto interessante, lembrando que nós vimos aqui em Gênesis capítulo 2 a primeira aliança entre Deus e o homem, né? E infelizmente o homem ali ele transgride, nós vamos ver isso nos próximos vídeos do capítulo 3, que é a queda do homem, mas nós vemos a primeira aliança entre Deus e o homem. Nós vemos também o primeiro casamento, a santidade no casamento e o convívio e o propósito relacionado ali ao casamento e a vida com os filhos e sexual do casal. De forma bem resumida, nós observamos tudo isso. Deus abençoe cada um de vocês. Deus continue prosperando espiritualmente a vida de vocês. Deem o seu like, ajude esse canal e em nome de Jesus, vamos chegar aí esse ano ainda a 400 a 500 seguidores para a glória de Deus. Deus abençoe. Deixe aí um comentário. Fale algo aí que você queira aí de dúvida ou que você queira melhorar, que melhore nesse canal, ou talvez algum vídeo que você queira que faça. Eu queria que vocês fizessem um vídeo aí relacionado a isso, sobre esses acontecimentos disso. Nós vamos estar aí buscando meios de estar produzindo aí vídeo para vocês aí no canal. Deus abençoe, em nome de Jesus.